Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. É sempre um grande prazer estar com você. Lembrando que nós somos um escritório de advocacia especializado na defesa do produtor e da produtora rural. Localizado no interior do estado de São Paulo, fomos pensados, organizados e estudados para trazer o que há de melhor na defesa, na organização e no jurídico de produtores e produtoras rurais. Nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Quiser conhecer mais, acesse o nosso site www.rochamazo.com.br, siga as nossas redes, se inscreva no nosso canal e é sempre uma alegria poder comunicar e falar com você. Beleza? Hoje eu passei o dia todo, praticamente o dia todo, que hoje é feriado, dia 20 de novembro, dia de gravação desse vídeo, trazendo esse assunto que eu venho estudando os dois assuntos há muito tempo e eu decidi fazer uma correlação entre eles e uma análise do setor do agronegócio em conjectura destas duas situações. Se você já está conosco, você sabe que nós já falamos algumas vezes sobre a dificuldade das usinas de cana, do setor sucroenergético, especialmente nos últimos anos. Tem lá o vídeo das usinas, porque tantas estão quebrando. E também já falamos das dificuldades do Banco do Brasil, o arroxo no crédito, os números que foram ruins por causa do agronegócio. Então, eu decidi analisar esses dois contextos e trazer para você o vídeo de hoje. Raizen e Banco do Brasil. O que a crise da empresa e do banco dizem sobre o atual cenário do agronegócio brasileiro? Eu vou trazer para você um contexto interessante de quem é a Raizen, o seu tamanho, sua representação e o que está acontecendo com a empresa. Também vamos relembrar situações do Banco do Brasil, que vem de 2024 para 2025, e suas causas. E após analisar tudo isso, nós vamos concluir juntos o cenário do agronegócio brasileiro em decorrência desses contextos macroeconômicos e setoriais. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro. Hoje nós fizemos uma apresentação um pouco diferente, com um layout um pouco diferente. É bom dar uma inovada, né, Pedro? Quem sabe nosso telespectador aí, nosso inscrito, quem está vendo o vídeo, goste. A gente vai mesclando para sempre trazer novidades. Então, como sempre, vamos passar aqui para as fontes, né, daquilo que a gente pesquisou. Então você vai ver que tem muita coisa. Sobre a Raizen, são 2 páginas. Pode passar, Pedro? Tudo isso aqui foi estudo contextual que eu já venho fazendo sobre a empresa, para entender. Alguns clientes que têm contratos com a Raizen passaram por algumas dificuldades de recebimento e eu comecei a me interessar e entender por que a maior do Brasil entrou numa crise como está, né? Também gosto de mercado de ações e comecei a perceber uma deterioração do valor da companhia. Então você vai, junto comigo aqui, aprender o que eu aprendi, né? E sobre o Banco do Brasil também, tudo aquilo que foi se falado, de 2024 para 2025, o que aconteceu, os motivos. Então a gente passa a fazer, então, um paralelo Raizen e Banco do Brasil, sem forçar uma correlação direta, porque, de fato, não há dados empíricos auferíveis de que a crise da Raizen impactou o Banco do Brasil. Pode ser que tenham operações da Raizen no Banco do Brasil, mas não é uma correlação direta. Então, para que fique muito claro, eu não estou dizendo e não vou afirmar, porque não tenho dados, esses dados são sigilosos, não vieram a público, de que há alguma distorção, de que há algum impacto direto da Raizen e eventuais dívidas nos números do Banco do Brasil. É um paralelo de grandes empresas e as suas dificuldades. O agro como atividade de alta rentabilidade e alto risco. O turning point, o ponto de virada do agronegócio brasileiro está acontecendo? Estamos vivenciando isso? Como isso muda o crédito? Concessão, gestão e acesso. E o nascimento do empresário rural, uma questão de sobrevivência, algo que a gente advoga, algo que a gente vem se especializando e vem trazendo para você cada vez mais, enfatizando essa questão de que hoje o empresário do agro, ele é uma realidade. Quem quiser continuar sendo relevante no agronegócio
vai ter que se transformar num empresário, atuando ele como pessoa física ou como pessoa jurídica, mas a gestão tem que ser empresarial. Então, a partir desse ponto, nesse quadro que nós estamos trazendo aqui, são recortes de matérias que saíram sobre a Raízen de 2020 para frente. Acelerou a construção de plantas de etanol de segunda geração, vou mostrar um pouco para você o que é. Inaugurou a maior planta de etanol de segunda geração do mundo. Investiu 11,5 bilhões em etanol de segunda geração, a primeira no mundo a ter etanol aprovado para aviação. Investiu 600 milhões de dólares para modernizar refinaria na Argentina. BNDES aprovou 1 bilhão de reais para a Raízen produzir etanol de segunda geração. E ainda tem o fato de que a Cosan, que é uma das sócias da Raízen, ter feito uma aquisição de 6,5% das ações da Vale do Rio Doce, numa operação de 23 bilhões de reais. Então, esse cenário dessa gigante era um cenário de prosperidade, de inovação. Etanol de segunda geração, etanol de aviação, compra da Biosev, que era um ativo da Louis Dreyfus, e crescendo, né? A empresa se transformando no maior gigante do sucro energético brasileiro. Mas, de repente, como você vai ver aqui agora, começaram a sair notícias de 2024 para cá. Raízen amplia drama financeiro e operacional com desempenho ruim dos canaviais e dívida alta. Para diminuir dívida, a Raízen faz saldão de 15 bilhões de ativos. Dívida dispara e muda a perspectiva da Raízen para negativa. Cosan e Raízen anunciam mudança na alta cúpula e nos conselhos de administração. Em reestruturação, Raízen traz McKinsey para cortar custos. Ou seja, a empresa começou a derreter na bolsa e começou a demonstrar uma dificuldade e um endividamento colossal. Então, isso chamou a atenção do mercado, como esta empresa, que era tida como um exemplo de gestão, de crescimento, conseguiu e chegou a esse ponto. Como você vai ver, há uma grande petroleira multinacional na composição da Raízen. Então, isso chamou muita atenção do mercado, não só no Brasil, mas também no exterior. Então, antes da gente entrar nessa questão, vou trazer para você. Você conhece a Raízen, né? Açúcar, etanol e energia? Então, eu achei interessante trazer um pouco de quem é essa gigante, né? A Raízen é uma joint venture, né? Um nome bonitinho em inglês para falar em parceria, uma parceria estruturada entre o grupo Cosan e o grupo Shell, a petroleira e distribuidora de combustíveis, e a Cosan, que é um grande grupo agropecuário, agroenergético do Brasil. Eles se fundiram, fizeram essa joint venture. A Shell tem compromissos internacionais de ter ativos de carbono, e a plantação de cana-de-açúcar, os ativos vegetais, geram em nível internacional os créditos de carbono e também na energia limpa, nos biocombustíveis. É um interesse da petroleira estar nesse mercado. Essa junção trouxe essa grande empresa que está aqui. Eu trouxe aqui algumas configurações, a estrutura societária do grupo, só para você ver. Do lado ali direito é o grupo Cosan, né, e a sua parte que tem ali, e algumas marcas da Raízen. A Biosev, que foi adquirida, como eu disse, uma grande empresa. A Oxo, que são as lojas de conveniência. Shell, que também são lojas de conveniência nos postos espalhados aí no Brasil dessa joint venture. Então, é uma grande empresa com multimarcas que você conhece e usa no dia a dia. Vamos entender, então, qual é hoje a estrutura da Raízen, né? A Raízen, entre parques e bioenergias, usinas, ela tem 35 plantas de açúcar, etanol e bioenergia, o Bioenergy Parks, né? No jargão do mercado. Dessas, uma ou duas já foram desativadas e outras estão em processo de venda, como você vai ver. Capacidade instalada de moagem, até 105 milhões de toneladas de cana por safra, algo em torno de 15% de toda a capacidade de moagem do Brasil. Olha o tamanho dessa empresa. 15% da moagem da cana nacional está com essa joint venture.
Aproximadamente 1,3 milhão de hectares de áreas agrícolas sob manejo com colheita totalmente mecanizada. Então, é um gigante do agro. Energia e bioeletricidade. Cerca de 3 mil megawatts de capacidade instalada de geração elétrica a partir de biomassa de cana, bagaço, usado para consumo próprio quanto para venda na rede. Então, é uma empresa que gera energia e vende energia. Distribuição de combustíveis e refino. 8 mil ou mais postos Shell no Brasil, Argentina e Paraguai. Rede licenciada pela Raízen. 70 bases de distribuição de combustíveis e 68 bases em aeroportos. Uma refinaria em Buenos Aires e 2 fábricas de lubrificantes, Brasil e Argentina. E 5 escritórios internacionais de trading, Estados Unidos, Colômbia, Suíça, Filipinas e Singapura. Então, é algo que vai do petróleo ao biocombustível, à energia, é um conglomerado que atua em todas essas facetas, todas essas partes do mercado. Tem algo em torno de 40 a 46 mil funcionários diretos, dependendo do recorte de relatório, por causa das suas subsidiárias. Em resumo, é uma plataforma integrada gigante, do canavial ao posto, passando por usina, energia, logística e trading global. Então, uma empresa dessa, você espera que tenha alto nível de governança, planos estratégicos extremamente bem definidos, uma gestão austera do topo da pirâmide até a base, ou seja, uma governança, um compliance e tudo aquilo que você nunca vai imaginar que uma empresa dessa possa passar por dificuldades, mas como a gente viu, está passando. Números da empresa, faturamento, receita, tamanho em dinheiro, para você ter uma noção de quanto isso vale, né? A receita operacional, o faturamento total na safra 2024-2025 foi cerca de 255,3 bilhões de reais, segundo o relatório integrado da própria companhia 24-25. Em dólar, no ano safra 23-24, porque o 24-25 o número não foi divulgado por causa dessas situações, a receita ficou em torno de 45,5 bilhões de dólares, o que bate com uma casa de 200 mais bilhões, dependendo do câmbio do período. Então, olha o tamanho dessa companhia. Isso coloca a Raízen como terceira maior empresa de energia do Brasil por receita, quinta maior empresa brasileira em faturamento total. Ou seja, é gente grande, até no universo das gigantes brasileiras, não só dentro do setor do agronegócio. É extremamente relevante. Qual a representação no mercado sucroenergético no Brasil e no mundo? Em etanol de cana de primeira geração, é o maior produtor de etanol de cana do Brasil, produzindo bilhões de litros por ano. Dados do mercado indicam que na safra 22-23 produziu cerca de 6,1 bilhão de litros de etanol e 11,3 milhões de toneladas de açúcar. Olha o tamanho da criança. Estudo de 2024. Raízen detém cerca de 15% do market share, né, da participação de mercado no mercado brasileiro de etanol, como a gente já viu. No açúcar, é um dos maiores produtores de açúcar do mundo e hoje é o maior exportador de açúcar do mundo. Combinação de volume produzido, trading e presença global. Nós estamos falando, talvez, de um dos maiores conglomerados brasileiros e em atuação na Sul-América, sem dúvida alguma. Correto? Dentro da sua operação, a empresa tem tecnologia, fez pesquisas e começou a produzir o etanol de segunda geração e bioenergia avançada. Você já ouviu falar de etanol de segunda geração? Vou explicar, grosso modo, o que é. A Raízen opera a maior planta de etanol de segunda geração do mundo, usando bagaço e palha de cana como matéria-prima. Não é mais a cana. A cana já foi processada. Sobrou o bagaço e sobrou a palha. Através da palha e do bagaço, a Raízen consegue extrair etanol. Então, de um subproduto, ele volta a produzir o produto principal. Produzido não mais a partir do caldo de cana, mas dos resíduos fibrosos e outros materiais celulósicos que antes eram lixo da lavoura e da indústria. Então veja como há uma tecnologia de altíssimo nível de ponta dentro dessa companhia. Com 2 plantas de etanol de segunda geração, tornou-se a maior produtora de etanol celulósico do mundo, com capacidade combinada de cerca de 112 milhões de litros por ano só nessa tecnologia.
Aumenta a produção de biocombustível sem expandir a área plantada, ou seja, produtividade. Reduz emissões de carbono e atende metas ambientais energéticas com um combustível renovável mais eficiente. Atende os interesses nacionais, atende os interesses da companhia e atende os interesses da sua sócia Shell quando ela tem os compromissos internacionais, como eu acabei de dizer para você. Mas não é só isso. A Raízen ainda faz o combustível sustentável de aviação, o chamado SAF, Sustainable Aviation Fuel. Raízen ainda não produz SAF em escala comercial própria, mas está claramente se posicionando para isso. Em agosto de 2023, recebeu a certificação ISCC Corsia Plus, que habilita o etanol produzido no Parque Costa Pinto, aqui em Piracicaba, São Paulo, 200 e poucos quilômetros daqui onde nós estamos gravando o vídeo, como insumo para a produção de SAF, sendo o primeiro produtor de etanol do mundo com essa certificação. Em 2024 e agora em 2025, análises de mercado relatam que a Raízen está firmando parcerias e planejamento para uma planta própria de etanol para SAF, com previsão de início da produção por volta de 2027, inclusive exportando etanol para plantas de SAF no exterior, como a LanzaJet nos Estados Unidos. Existe um contrato para isso. Então, olha o tamanho que ela é no etanol, no açúcar, nos biocombustíveis, a tecnologia que tem para etanol de segunda geração e a sua atuação agora no SAF, no combustível de aviação. É algo gigantesco. Por isso, uma empresa dessa nunca vai ser desconsiderada, mesmo em crise financeira. Então vamos entender o que aconteceu com a Raízen que levou-a a esse momento que ela está hoje, né? Agora nós vamos começar a observar os números de investimento. Porque você viu lá no começo da matéria que ela começou a fazer investimentos, refinaria na Argentina, a planta de etanol de segunda geração, a compra da Biosev, um IPO que foi feito. O IPO é uma venda de ações na Bolsa para captação de recursos e venda de ações. Muita gente comprou, era um ambiente pós-pandemia, 2020, 2021, juros muito baixos e o planejamento da empresa, como a gente está observando, não considerou fatores claros, como clima e risco Brasil. Então nós vamos analisar rapidamente os números, não vou ficar lendo, mas eu vou trazer só os números macro que estão nessa análise. Eu trouxe aqui o que é CAPEX e o que é OPEX. CAPEX são despesas de capitais, como aquisições de máquinas, equipamentos, prédios. OPEX são despesas operacionais, como aluguel, energia, publicidade, escritório, jurídico. Essas são as operacionais e o CAPEX são as de investimento. O que nós vamos analisar aqui são os números de investimento, de desembolso, de fluxo de caixa da empresa do recorte 2020 até 2025. Então, o CAPEX da empresa, quando houve a aquisição ainda da Biosev, era aproximadamente 4 bilhões de reais por ano. Naquela oportunidade, a Selic, que é a taxa básica de juros, começa em 9,25 e vai a 13,75. Era um número alto, porque lá na pandemia o juro foi praticamente zerado, chegamos a 2%, porque a atividade econômica paralisou, e logo depois, quando voltou, todo mundo saiu, todo mundo queria fazer negócio, e o Brasil teve, como estava retraído, teve que puxar o freio do juro, uma tendência que oscilou e hoje está no maior patamar da história. Então, a empresa sai de um CAPEX, né, lá de 2020 2021 de 2% e termina em 9,25%. Em 2021 2022, ele vai a 6,2 bilhões, já saindo de 2% em 2020, finalizando 2022 a 13,75%, né? Termina a integração da Biosev, que é essa compra, então esse dinheiro foi desembolsado, trazendo para a sua operação 8 unidades ativas, produtivas, capacidade de moagem de 32 milhões de toneladas de cana e mais 10 mil funcionários para administrar. E começa a escala e o ciclo de produção do etanol de segunda geração. Terminado 2022, entre o ciclo 2023, a Selic é 13,75 e há aquela oscilação, terminando o ano em 11,75, apenas 2 pontos percentuais de flutuação do juro no período. O CAPEX já vai a 10,7 bilhões, ou seja, em 3 anos ele sai de 4 e vai para quase 11. Então,
um acréscimo de 6,7 bilhões de reais no seu custo de capital, construindo 3 novas plantas de etanol de segunda geração, com 272 milhões investidos só no segundo trimestre de 2022-23, em linha com o plano de negócios conforme divulgado ao mercado. A companhia estava tracionando, só que os números mostravam. Esse custo operacional é exequível? Já se perguntava nessa época, mas não existiam sinais de ruído, né, de descompasso. Vem a safra 23-24, a Selic começa em 11,25 e termina em 12,25. 1% de alteração. CAPEX da empresa vai a 12,8, já sobe mais um tanto. Investimentos, com mais investimento, mais desembolso no etanol de segunda geração. Uma aposta que a empresa fez, saindo ali do core business, né, do seu negócio central, o básico, que era produzir açúcar e álcool de primeira geração e bioenergia, e vai investindo nesse etanol de segunda geração, sem ter certeza qual seria a sua aceitação de mercado. Até então, existiam alguns rumores, mas não se falava de dificuldades financeiras na companhia. Safra 24-25, em curso, antes do ajuste mais duro pós-choque, que nós vamos analisar, que é quando os números explodem e a companhia vem a público, seus números deterioram, suas ações despencam e começa toda a especulação do que levou a companhia a isso. CAPEX de 11,9 bilhões, com receita de 255,3 bilhões no período, conforme o relatório, a gente já viu ali atrás. Porém, há um guidance, há uma alteração, uma mudança de direção nas mensagens dadas ao mercado. Manutenção dos investimentos recorrentes em canaviais com redução de área plantada e cultivada para consolidar o ciclo de recuperação de produtividade. Pequeno recorte aqui. Eu fiz um estudo muito amplo, que não dá tempo da gente trazer aqui, mas grosso modo é o seguinte. A Raízen, ao investir na compra da Biosev, a Cosan comprar as ações da Vale e investir pesadamente na Argentina, na refinaria lá da Argentina e no etanol de segunda geração, ela deixou de investir no seu ativo preponderante, que são os seus canaviais. E não fez hedges, não fez defesas de fluxo de caixa e de investimento para um cenário muito claro do agronegócio, que é a seca, que é questões climáticas. E vieram, 2023-24, veio aquela seca histórica, muitos canaviais pegaram fogo, Brasil afora, e o ativo vegetal caiu de qualidade. Com isso, a produtividade dos canaviais ficou sucateada e exigiu muito investimento para renovação e reforma desses canaviais. Então, num ciclo onde existia um capex muito alto de investimento, teve que se aumentar esse capex, direcionando esse dinheiro para os canaviais que já existiam e foram negligenciados, e o custo operacional, o OPEX, também subiu, porque precisou dar atenção a isso, junto com o capex, que já estava alto. Era o cenário de terremoto, de maremoto, Pedro. Isso, num cenário empresarial, é tudo que os manuais falam contra. Você aumenta o seu grau de endividamento, alavancado num juro, o juro vira estratosférico, sai de 2 e vai a 15. E você tem um monte de aquisição feita, um monte de desembolso para fazer tracionar. Imagina trazer 8 usinas de cana e mais 10 mil funcionários para integrar isso numa estrutura e funcionar. E botar dinheiro ainda lá no etanol de segunda geração, colocar dinheiro nas pesquisas do etanol de aviação. Esse monstro, com o custo operacional e aí com a seca, com todos os fatores externos que não podem ser negligenciados nesse mercado, quem está no agro sabe, transformaram isso num caldo grosso, ardido, azedo, que entornou, né? Para a gente falar o português claro. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, a empresa listada em bolsa, ela teve que vir e declarar os seus números. E quando ela declarou os números, o mercado falou, opa, isso aí não está cheirando bem, né? E só não implodiu e só não aconteceu pior por causa do seu tamanho, sua representatividade
e a necessidade da companhia continuar funcionando para abastecimento de etanol, abastecimento de açúcar, distribuição de combustíveis. Então, quando a companhia é desse tamanho, o mercado olha e começa os seus movimentos, né? Então, esses investimentos todos trouxeram esse temporal, né? Passando um pouco, a gente já trouxe isso lá atrás, mas eu só fiz um recorte aqui, passando muito rapidamente, para o nosso telespectador, aquele que está vendo o vídeo, né? Ali uma linha do tempo, né? Segundo trimestre, início dos alertas de deterioração financeira, ali no começo. Fevereiro, a Standard & Poor's já mostra que a dívida bateu 49 bilhões em 30 de nove de 2024, de 35,6 em 31 de 3 de 2024. Então, houve um aumento vertiginoso na dívida. Isso fez com que as agências de análise começassem a rebaixar a companhia, né, começassem a observar isso. Aí vem a queda livre do valor dos ativos. Em 2025, a Invest News já começa a divulgar que a empresa está em plano de vender ativos. Isso mostra para o mercado que há uma necessidade de geração de caixa. E em setembro, agora passado, o terceiro trimestre, o Banco Santander faz um relatório de crédito da Raízen dizendo que a dívida é colossal, fazendo com que sua ação continue pressionada. O mercado de crédito precifica a companhia com spread muito mais alto, ou seja, para te dar dinheiro por causa do seu risco, vai ficar mais caro. Surgem as primeiras discussões sobre novo sócio, estão entrando novos sócios na Cosan, há um movimento na Raízen, há essa necessidade de aumento de capital para salvar a empresa. Então, tudo isso está num movimento, só para você entender a linha do tempo do que aconteceu. Mas qual é a moral da história disso tudo, Bruno? Por que você está falando tudo isso? Primeiro, para você entender que uma empresa desse tamanho, que tem todo esse planejamento, está enfrentando uma crise sem precedentes. Como isso? A Raízen é o símbolo de como um grande grupo agroenergético pode errar no equilíbrio entre expansão, alavancagem, cuidado com o ativo biológico e governança operacional. O impacto consolidado em preço, confiança e percepção é gigante. A queda no valor das ações passou de 90% desde o IPO. No IPO, as ações foram vendidas a um valor X e hoje elas valem 90% a menos. Então, se você comprou uma ação da Raízen a R$10, hoje ela vale R$1. A cotação dela hoje é abaixo de R$1, Pedro. Tá dizendo ali, inclusive, abaixo de R$1, mais de 30 pregões a centavos, que aí ativa um sistema na Bolsa de Valores que chama penny stock. São ações duvidosas de preço muito baixo. E riscos de medidas da B3, da Bolsa, começar a investigar e começar a querer entender se os números estão certos e se esse preço que está se mantendo tão baixo ainda é isso ou é pior. O crédito, os bonds despencam, que são o valor operacional da empresa. Os spreads abrem. A Moody's, que é outra agência, revendo o rating para baixo. Standard & Poor's focando em dívida e bancos dedicando relatórios específicos ao risco da Raízen. Como eu disse lá, o Santander fez um relatório só sobre ela. Então, há uma percepção de que houve um leque, uma falha de governança e confiabilidade. A narrativa pública passa de case ESG de inovação para etanol de segunda geração para empresa com dívida colossal, vendendo ativos para sobreviver e sob desconfiança do mercado de crédito. Embora diversos analistas ainda reforcem que o ativo é estruturalmente bom e o problema é a alavancagem e juros, como a gente está dizendo. Então, pelo contexto geral, é isso que aconteceu com a companhia. Um planejamento muito audacioso, não levou em consideração questões de mercado, não previu a questão dos juros, tirou dinheiro da operação, tirou dinheiro dos canaviais, sucateou os canaviais, investiu dinheiro em outras operações, o custo operacional subiu, integração de outra operação. A companhia não aguentou, o cenário foi ruim e agora a companhia está nessa situação. Então, você entendeu, hoje você sabe quem é a Raízen e o que está acontecendo com ela. E agora eu gostaria de trazer o outro ponto da história, né? O case do Banco do Brasil. Do lucro histórico à queda de braço com o agronegócio. Como você vai ver aqui, o Pedro vai colocar, ó,
Também fiz na mesma metodologia. Banco do Brasil prevê aumento de até 8% no lucro ajustado de 2025. Notícia do final do ano passado. Lucro do Banco do Brasil cresce 6,6% para 38 bilhões em 2024 e o banco anuncia dividendos. Deu dividendos para os seus acionistas. Veja o lucro de cada banco em 2024. Banco do Brasil, 37,9 bilhões de reais. Banco do Brasil registra lucro recorde de 37,9 bilhões em 2024. Banco do Brasil tem lucro recorde. Enfim, estava ali, final do ano, começo do ano. Banco do Brasil é a bola da vez. Ação a R$30, todo mundo falando, recomendação de compra da ação. De repente, primeiro trimestre de 2025, números divulgados do banco. Banco do Brasil, resultado piora na qualidade do lucro com provisões no agro e alívio fiscal. Inadimplência recorde no agro, BB prevê mais 2 trimestres de estresse. Banco do Brasil registra queda no lucro trimestral, reduz drasticamente a provisão anual e dividendos. Lucro despenca 60%, alerta vermelho do crédito rural acende de vez. Banco do Brasil ameaça banir crédito ao produtor rural que pedir recuperação judicial. Fizemos um vídeo sobre isso também. Dividendos, antecipa pagamento, mas quem vai receber e quem não vai? Então, a mesma coisa da Raizen, estava vindo bem, tracionando, todo mundo olhando aquilo como um case de sucesso, despenca. Banco do Brasil, lucro recorde, primeiro semestre do ano subsequente. Números horrorosos. Da onde estava o problema? É aqui que você vai ver. Onde está o problema? Então, no exercício de 2024, fechando com lucro recorde, os clientes e acionistas receberam dividendos e lucros sendo o maior do mercado, o maior valor por ação. E o próprio banco vem e diz: 2024 ainda é um ano forte em lucro, com rentabilidade, margem financeira bruta crescendo acima de 11%. Ou seja, não houve queda de lucro. Pelo contrário, foi o topo histórico do Banco do Brasil. Olha nessa figura de 2004 a 2024, de 3 bilhões para 37 bilhões de reais. Então, o banco estava mesmo numa crescente, numa boa administração, não se pode negar. Mas, e o que aconteceu? Pode passar, Pedro, por favor. Aconteceu o seguinte, lá em 2024 já aparece um embrião do problema. Casas como a Genial, a XP e o Bradesco BBI, que é o braço de inteligência de crédito do Bradesco, chamam a atenção já no terceiro trimestre de 2024. A qualidade dos ativos do agronegócio começou a se deteriorar mais rápido do que o previsto, ou seja, a carteira de agro estava dando sinais de que estava mais fraca e não ia conseguir pagar as suas obrigações, e o banco precisou aumentar provisões para o agro, mas o lucro ficou bonito, graças à alíquota de imposto de renda e contribuição social bem baixa, por volta de 5%, que maquia um pouco a pressão operacional. Uma questão de imposto, uma questão de contabilidade, o número era aquele e foi possível divulgar o lucro histórico. Mas os sinais de um setor vital começam a se mostrar piores do que as previsões. Acendeu um alerta ali no final do ano, mas até então não se tinha a precificação disso. Então, veja, para você entender os motivos, de novo, de juntar essas duas questões. Duas empresas gigantes, o maior banco do Brasil, o banco que é uma sociedade de economia mista, que tem capital público ali, e uma empresa gigantesca de alta representação para a garantia da segurança alimentar e energética do país, tendo os seus solavancos. Mas o que isso tem a ver comigo? Produtor rural, produtora rural, comigo que sou advogado, com o Pedro que é designer, que é sócio da empresa, com você que abastece o carro, com você que que vai comprar comida. O que isso tem a ver com o agronegócio brasileiro e com a vida do produtor e produtora rural? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o que eu já venho falando há muito tempo. Isso mostra que a cada vez mais é um setor que exige profissionalização, que exige entendimento e exige cuidado. Então, o paralelo Raizen e Banco do Brasil, sem inventar nexos que não temos, como a gente já colocou, é o seguinte: qual é a charada e qual a resposta? Né? A Raizen é o símbolo de como um grande grupo pode errar no equilíbrio, como eu já disse. O Banco do Brasil é o símbolo de como o sistema financeiro que banca o agro pode sentir com força o efeito de ciclos de inadimplência, provisões e compreensão de lucro originado no campo. Produtores, cadeias, agro, clima, preços, juros foram pensados de uma forma
e a execução saiu diferente. A concessão do crédito, o resultado da lavoura, ainda que a gente possa ter números recordes, que a gente vem tendo números recordes de produção de soja, de milho, valor da carne, essas oscilações no meio do caminho vão balançando muitos produtores, principalmente pequenos e médios. E grandes corporações também sentiram quando houve oscilação no preço das commodities e entraram com uma série de recuperações judiciais, como a gente já falou bastante sobre isso na questão do Banco do Brasil. Se você quiser entender bastante, de forma bem densa, qual é o impacto das recuperações judiciais nesses números que nós estamos analisando aqui, do ponto de vista estrutural, vai lá no nosso vídeo sobre isso, tem 1 ou 2 vídeos falando sobre isso, né, Pedro? Então não precisamos e nem podemos dizer que uma coisa causou diretamente a outra. O que interessa, de verdade, é o desenho sistêmico. De um lado, grandes corporações do agro com planos de expansão sofisticados, uso intenso de tecnologia, estrutura de capital complexa, mesmo assim sujeitos a erro de estratégia e execução. Caso da Raízen. E de outro lado, o maior banco do agro brasileiro, mostrando nos números que quando o campo sofre, o balanço do banco sangra, e isso sangra forte, como a gente pode observar. Esses 2 estudos lado a lado mostram algo maior que os casos individuais. O agronegócio brasileiro entrou definitivamente numa fase em que não é só o setor que mais cresce, é também um setor de alta volatilidade, alta alavancagem e risco sistêmico, que exige outro patamar de gestão, governança e prudência. E isso impacta a sua vida, produtor, produtora rural, e impacta a vida de todo mundo que trabalha com o agronegócio no presente e especialmente no futuro que está por vir. Seguindo nessa linha de raciocínio, o agro, altíssima rentabilidade, mas altíssimo risco. Especialmente no topo da cadeia, tem características que explicam por que ele é tão lucrativo e tão perigoso ao mesmo tempo. Capital intensivo por natureza. Terra, máquina, implemento, estrutura de armazenagem, usinas, logística, exigem muito capital. No agro industrial, como o suco energético, ainda entra planta industrial, energia, tecnologia, gente especializada, um gigante colossal para administrar, como a gente viu nos números da Raízen, como isso funciona. Exposição brutal a fatores incontroláveis, né? Clima, seca, geada, excesso de chuva, calor intenso, incêndios, tudo isso que a gente tem visto acontecer. Preços internacionais do açúcar, etanol, soja, milho, carnes, tudo isso é influenciado por mercado internacional. Câmbio, sobe o dólar, desce o dólar, sobe o euro, desce o euro, juro, tudo isso impacta. Regulação e políticas públicas, subvenções a seguro, crédito, programas oficiais, onde está o dinheiro, quanto custa o dinheiro. Margens que oscilam muito, um ciclo de preços bons, mas o clima amigo pode gerar retornos excepcionais. 2 ciclos ruins seguidos podem matar o caixa, independente do tamanho do player, independente do tamanho do produtor, da produtora rural. Geralmente o produtor e a produtora não tem ou não consegue gerar um colchão, gerar uma reserva de contingência para esses dias de dificuldade, porque todo produtor está alavancado. Existem exceções, existem famílias extremamente estruturadas, existem famílias que trabalham com capital próprio, existe produtor que tem uma gestão histórica melhor, mas, grosso modo, os números mostram que isso está acontecendo, que essa gestão está difícil de achar o equilíbrio. Então, o que isso também traz? Alavancagem como combustível e gasolina do incêndio. Eu preciso tomar crédito. Então eu tomo crédito, vou lá para a lavoura e a lavoura não produz. Isso é uma gasolina, é apagar fogo com gasolina. O crédito bancário e mercado de capitais é o que permite crescer, modernizar, irrigar, investir em álcool de segunda geração, genética, tecnologia, armazenagem, tudo aquilo que se fala que o produtor tem que fazer. Mas isso precisa de dinheiro. Mas a mesma alavancagem que acelera o crescimento multiplica o estrago se quebra a safra. O que preço despenca ou execução falha. Isso também está provado pelos números que nós trouxemos. E é por isso que fica interessante, você que chegou até aqui, você agora consegue pegar aqueles números macro, aqueles números do setor e trazer para uma realidade do dia a dia, né? Fica bem tranquilo para você entender isso. Então, qual é a lição que salta dos casos que estudamos? O agro de hoje já não é e não pode ser tratado como uma atividade simples, intuitiva, só de tradição. O produtor faz aquilo que ele aprendeu e está muito bom. Não dá mais para ser assim e os números mostram. É um negócio de risco financeiro elevado, comparável a qualquer grande indústria intensiva em capital e exposta a ciclo econômico.
Essa é uma realidade que não se pode negar mais. E como a gente colocou lá, né, no penúltimo tópico do nosso vídeo, qual é o turning point, o point de virada que a gente está vendo agora? Do fazendeiro tradicional ao negócio agroempresarial. O Brasil está nesse claro ponto de virada. Dá para desenhar quase em duas eras, né? Primeira era, a era do agro-tradição. Qual é a base desta era? Conhecimento familiar, sempre fizemos assim. Eu ouço muito isso de produtor e produtora. Mas nós sempre fizemos assim, sempre deu certo. Agora é só uma fase que vai passar. Não, não vai mais passar, né? Experiência empírica ao longo das safras, dados ali de safras que são compilados. Eu peguei tanto de crédito, eu recebi tanto, me sobrou tanto em dinheiro. Mas qual é a produtividade? De repente não tem esse número. Contabilidade muitas vezes confusa ou inexistente, né? Entra no caixa, paga as despesas, sobrou um pouco e vai tocando. Como diz um amigo meu, vai tocando no russulão, né? Vai daquele jeito, sem muita observação dos números e da documentação. Decisões tomadas mais no feeling, né? No sentimento, do que no fluxo de caixa. Olha, esse ano eu acho que vai ser bom a soja. Esse ano eu vou investir mais na melancia. Esse ano eu vou plantar fruta. Esse ano eu vou comprar mais gado. Eu vou aumentar o meu estoque. Enfim, mais nesse feeling, nesse sentido, do que em custo de capital e cenários de risco que devem ser analisados. A tecnologia entra principalmente em insumos, sementes, defensivos, fertilizantes. O produtor está sempre em contato com as revendas, vai nos eventos das revendas, ele tem as novidades ali na mão, o seu agrônomo conversa, ele tem esse conhecimento. Máquinas, tratores e colheitadeiras, está sempre nos eventos, mas não necessariamente em gestão financeira, governança, compliance e planejamento estratégico. Isso não se vê muito no agro de tradição. Agora, a era que está entrando é o agro de alta complexidade, como a gente acabou de ver. A fase que estamos vivendo nas operações que integração de cadeias longas, campo, indústria, logística, exportação, energia, né? Aquela cadeia lá, do antes da porteira, do dentro da porteira, do pós-porteira, até o consumidor final de produtos, bens e serviços. Derivativos, né? Contratos derivativos dos próprios produtos, dos próprios agroprodutos. Hedge, que são as defesas, né? Que são feitas. Barter, que são as operações de troca de insumo, estruturadas geralmente em CPRs, em CDCs, CPRs, CRAs, LCAs, FIAGROS, aí, que são estruturados essas operações, financiamentos estruturados e o mercado financeiro colocando dinheiro. Uso de agritechs, empresas de tecnologia, plataformas digitais, imagens de satélite, dados climáticos, análises preditivas, inteligência artificial, cruzamento de dados, tudo isso é necessário e vai ser cada vez mais necessário. O que isso gera? Uma exigência de controle fino de custos e margens, visão de retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, gestão de riscos climáticos de preço e de crédito, os hedges, que a gente falou, que a Raizen, de repente, não fez os hedges adequados. Já no Banco do Brasil não é uma questão de hedge, é uma questão de muita inadimplência de produtores e tomadores de recursos que nunca tinham dado problema, recuperação judicial e tudo isso, conformidade trabalhista, ambiental, fiscal e societária, governança interna mínima. Quem decide, como decide, quem assina, quem audita. Isso não dá mais para deixar para depois. As empresas vão ter que fazer isso, né? Dá uma paradinha aqui, tomar um fôlego. Dá uma perdidinha aqui na... Beleza, nós falamos quem assina, quem audita. Beleza. O que isso muda no crédito, concessão, gestão e acesso? Que aí entra a questão do banco. Do lado do sistema financeiro, o recado é óbvio. Conceder crédito no agro não pode ser só olhar garantia, terra, máquina, histórico de família séria. Eu vou dar dinheiro para aquela família porque eles pagam. Não vai mais ser assim, não está sendo mais assim, as exigências estão maiores. Preciso olhar qualidade da gestão, grau de profissionalismo, controles internos, política de hedge, aderência a boas práticas, como a gente falou. Gestão do crédito passa a ser viva, é uma análise constante. Acompanhamento contínuo do monitoramento de risco por safra, teste de estresse nos cenários, queda de preço, queda de produção, juros altos, negociações estruturadas com base de dados e não só na boa vontade do gerente da carteira, né?
Então, isso tudo está mudando e mudando muito rápido. E com isso, o acesso ao crédito passa a ser mais seletivo. O produtor que não se organiza, não controla custo, não tem documentação, não faz gestão mínima, tende a pagar mais caro, ter menos limite ou até ficar fora das melhores oportunidades, das melhores linhas. Então, compliance e governança viram critérios de crédito, bancos e investidores vão olhar, né, risco ambiental, trabalhista, de imagem e tudo mais, e isso tudo volta como risco financeiro. Previsão, perda, queda de lucro, tombo em ação, como estamos vendo. Não dá mais para negar o óbvio. O que isso está gerando na nossa forma de entender e comunicar? Uma nova ordem do agronegócio brasileiro. O novo produtor, a nova produtora rural, tem que ser o novo empresário rural, a nova empresária rural. Da soma de tudo isso, surge essa figura. Ele é muito diferente do produtor tradicional. Por quê? Pensa como empresa, não só como fazenda. Trabalha com orçamento, DRE, que é demonstrativo de resultados do exercício, fluxo de caixa, indicadores de custo por hectare, custo por saca, margem por talhão, retorno por projeto. Enxerga o negócio como uma organização por áreas, produção, comercial, financeira, pessoas, compliance, tecnologia e outras. Planeja e executa com um método. Faz planejamento estratégico de safra, de investimento, de sucessão. Fizemos um vídeo, publicou ontem, né, Pedro? Falando sobre sucessão, sobre planejamento tributário. Tá lá, faz parte. Todo o conteúdo nosso tem a tendência de estar um conectado com o outro para criar, né, Pedro, um ecossistema de comunidade onde quem vê os nossos vídeos começa a entender cada pecinha do quebra-cabeça para ter uma leitura ampla, né, uma plataforma de aprendizado, exatamente, que a gente se propõe a trazer aqui, né? Metas de produtividade, políticas claras de endividamento, quando pode, quando deve, qual o prazo, qual a moeda, e tudo isso que não dá mais para ignorar. Usa tecnologia, IA e dados como ferramenta de gestão e não só como coisa de máquina, né? Ah, comprei lá uma máquina que tem lá um GPS, mas ninguém sabe usar e eu não uso. Não é mais assim. Leitura de dados de solo, clima, satélite, mapa de produtividade, sistema de gestão, ERP, BI, que são os indicadores, dashboards, que são os templates lá, as planilhas, né, a forma de gestão, acompanha custo, monitora risco, decide com base em indicadores. Cuida da base jurídica, né, e de governança, contratos bem feitos, parcerias, arrendamento, barco, CPR, seguros, estrutura societária adequada, holding, acordo de sócio, sessão planejada, como a gente falou no vídeo anterior, políticas internas mínimas. De novo, quem decide, quem assina, como se registram as decisões. Por que nós tomamos esse crédito? Quem autorizou fazer isso? Né? Isso é cada vez mais importante. Entende o jogo do crédito. Sabe que banco e investidor olham gestão e não só terra. Demonstrações organizadas e compliance reduzem custo de capital. Desorganização e informalidade aumentam o risco percebido e, portanto, juros, exigências e corte de limites. Muitos produtores não estão conseguindo renegociar, muitos produtores não estão conseguindo acesso a crédito e muitos deles ainda não entenderam que grande parte disso é por desorganização. E nós estamos aqui para trazer essa mensagem. Você, produtor, produtora rural, em palavras simples, vai sobreviver e prosperar nesse ciclo aquele que entende que não basta ser bom de lavoura, tem que ser bom de gestão. Então, olha como nós fizemos uma análise completamente ampla de uma grande companhia que tem muita grana, muito dinheiro, da Cosan, do Rubens Ometo, que é um grande grupo, um dos maiores empresários do Brasil, da Shell, que é uma multinacional, feito uma joint venture, feito aquisições, tinha dinheiro, fez um IPO, captou dinheiro no mercado, as ações estavam bombando e, de repente, os números foram degringolando, esse investimento não gerou resultado, abandonou lá o Core, abandonou lá o Canavial ficou sucateado, pegou dinheiro para comprar ações da Vale. Tudo isso gerou uma tempestade, como a gente falou, e impacta uma empresa desse tamanho. O Banco do Brasil tinha lucro recorde, pagou dividendo para todo mundo, virou um ano para o outro, a carteira do agro degringolou, ele começou a cortar crédito e isso está impactando quem, na verdade? Você, produtor, produtora rural. Você que trabalha com agronegócio, você que precisa arrendar uma terra, que precisa comprar um insumo, que precisa do crédito. Então, veja, antes que seja tarde, se qualifique, busque orientação jurídica e vá estudar, né? Vá entender como o mercado funciona.
E é por isso que nós criamos o nosso curso de formação e transformação do produtor rural, do empresário rural, que vai ser lançado em 2025. Eu te convido a fazer parte da comunidade para já saber, né, Pedro? A partir do mês de dezembro, nós já vamos começar o aquecimento para isso, para mostrar como é que é o produto. Então já venha conosco, vem conhecer, é fácil de fazer, vai ser online, faz da sua casa. Você vai sair do zero ou da onde você está, vai fazer um autodiagnóstico e vai chegar ao final um empresário rural que pode, a partir daí, gerenciar a sua atividade com segurança. E do outro lado, o método Roma, que fala da gestão de documentos, de plano de negócio, de plano de ação, orçamento, execução, registro de todas as operações para, dando tudo certo, ter mais resultado, saindo da normalidade em situações de anormalidade, ter toda a documentação necessária para reestruturar e renegociar as suas dívidas de acordo com a lei e de acordo com aquilo que você tem direito como produtor e produtora rural. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, se inscreve no canal, na nossa comunidade. Quiser falar conosco, quiser saber mais, quiser uma consulta, quiser uma orientação, é só bater o dedo ali no nosso WhatsApp, mandar uma mensagem, nosso time responde rápido. Se inscreve no nosso canal, hypa o nosso vídeo e vai lá no nosso site www.rochamaso.com.br, onde tem todos os nossos serviços principais, os nossos contatos, um blogzinho com algumas notícias e o contato dos nossos advogados e os nossos parceiros, não só na nossa base, mas no estado de São Paulo. Ok? Um prazer falar sobre isso com você, um tema que eu adoro. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Fique com Deus. Um abraço. Até logo.